Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui para falar de coisas que realmente importam, de coisas espirituais. Esses dias eu fiz um vídeo, eu retirei ele do ar porque eu me enganei, aliás, por uma falta de atenção. Eu troquei o nome de Eduardo Campos para Roberto Campos. Aí uma pessoa que tem apreciação pelo nosso canal, né? Ela pegou e nos advertiu, né? Muito carinhosamente. E eu imediatamente retirei ele do ar e falei, vou refazer novamente, né? E essa leitora é uma pessoa bacana, que aprecia os nossos vídeos, assiste, e eu agradeço muito a ela por... E você também, quando vê alguma coisa, você pode comentar, você pode falar para nós melhorarmos, porque nós não somos perfeitos, nós erramos, e eu tenho um grave problema de falta de atenção. Eu preciso corrigir esta falha minha. Mas eu conto com vocês que apreciam nossos vídeos, que aprendem conosco, e você também pode nos ensinar, porque nós devemos aprender uns para com os outros. Pois bem, essa semana morreu Eduardo Campos, um político, né, de renome nacional, um homem que estava em ascensão. E eu era um político que já foi governador, já vem de uma família de políticos, né? Miguel Arraes, o avô dele. Então ele é um homem muito experiente e ele era candidato à presidência da República. E a morte dele chocou o país porque foi uma morte inesperada e um desastre horrível que aconteceu, o qual ninguém esperava. E um dia antes, na noite anterior, eu vi a entrevista dele no Jornal da Globo, né, no Jornal Nacional, aliás. Ele dando a entrevista, falando dos planos dele, do que ele iria fazer, planejando muita coisa para o nosso país. E esse homem, no outro dia, ele tinha uma viagem marcada para Santos. Provavelmente nos bastidores ele estava planejando com a equipe dele, provavelmente dizendo, amanhã eu vou estar em tal lugar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pois bem, toda vez que morre alguém de nome, né, que sai na mídia, nós devemos também atentar para isso e tirar lições para nós que estamos vivos, que temos a oportunidade do dia de hoje, né? Nós que estamos vivendo. E a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, ela é muito extraordinária, porque ela nos ensina como nós devemos viver a nossa vida. E aí fiquei pensativo, né, como de costume eu ficar pensativo quando uma pessoa tem uma partida assim inesperada, de repente, né? E eu só vejo que a palavra de Deus, as escrituras, ela tem toda a razão quando ela nos aconselha. Primeiramente, Jesus falou assim que nós devemos vigiar e orar, porque nós não sabemos quando vai vir o nosso Senhor. Ou seja, nós não sabemos quando nós vamos entrar na eternidade. E tem vários textos da palavra que faz nós ficar atento para esses percalços da vida, para essas coisas que acontecem de repente. Mas aí, depois da morte de Eduardo Campos, eu não sei qual era a vida espiritual dele, como ele vivia, né? Se ele só pensava nessa terra, só pensava nas coisas deste mundo. Não sei se ele colocava Deus, né, nos planos dele, se ele tinha algum plano fora deste mundo, né? Mas eu não posso julgar ele, dizer para onde ele foi, para onde ele está. Eu posso dizer, com base bíblica, que ele está muito consciente, se lembrando de tudo, e ele está em algum lugar. No dia do juízo nós iremos saber, todos nós iremos saber. Mas nesse momento agora, eu não posso falar nada assim da vida espiritual dele, né? Então eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero entrar é o fato da vida dele que aconteceu, do qual nós devemos tirar lições. E tirando lições, tem um texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você,
que às vezes nós passamos despercebido, nós pecamos sem perceber, sem saber que estamos errando. E esse livro que eu quero compartilhar com você, que se encontra na palavra, está no livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 13, que é muito importante. E nós esquecemos dessa advertência, desse conselho da palavra. É um mandamento também, né? Então, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus está falando que muitos de nós fazemos isso. Naquela entrevista que o Eduardo Campos estava dando, eu não vi em nenhum momento ele dizer, olha, se Deus permitir, se Deus quiser, eu irei fazer isso. Pelo menos na entrevista eu não vi ele falar isso, né? E às vezes nós fazemos isso também. Ah, tal dia eu vou estar aí. Mas nós não colocamos Deus naquele plano. Às vezes nós falamos, tal dia eu vou ganhar tanto, a minha empresa vai faturar e eu vou faturar tanto. Mas não colocamos se Deus permitir. E aqui está dizendo que nós não deveríamos falar desta forma. Porque no versículo 14 está dizendo que nós não sabemos o dia de amanhã. Isso não está no nosso poder. E a palavra de Deus fala que a nossa vida passa rápido. Não está lá de dedo. Eduardo Campos estava à noite lá no Rio de Janeiro. No outro dia ele já estava morto. Os planos dele foram tudo por água abaixo. As ideias deles ficaram só nas ideias. E hoje ele está na eternidade. Só Deus sabe como ele está lá. Então a palavra de Deus fala que nós devemos reconhecer Deus. E você que às vezes fala, amanhã eu vou fazer isso. Não faça mais isso. Você fala, se Deus permitir, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque a palavra de Deus fala que quando nós não colocamos Deus, nós estamos presunçosos, né? E a palavra de Deus fala que essa presunção, ela é maligna. Quando eu faço isso, é uma coisa má, né? E a palavra de Deus fala no 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe, e você deve colocar Deus nos teus planos, e você não coloca, você está cometendo pecado. Quando eu tenho um plano, mas eu não coloco Deus, primeiramente, dizendo, se Deus permitir, se Deus quiser, se eu viver pela vontade de Deus, eu não colocar isso, eu estou cometendo pecado. Então, o Eduardo Campos partiu para a eternidade, mas fica a lição. Fica a lição em que nós não temos poder sobre o amanhã. Nós não temos controle do amanhã. O nosso tempo se chama hoje, se chama agora. Então, você que está vendo esse vídeo, não sei qual é a tua crença, mas se você é do tipo que planeja a longo tempo, lá para frente, então você tem que atentar para esse texto, porque certa vez alguém disse que o lugar mais rico do mundo, o lugar onde tem maiores tesouros, são os cemitérios. E eu concordo plenamente, porque é lá que estão os planos humanos, é lá que é enterrado os sonhos, lá que é enterrado os talentos do ser humano, é lá que, né, muitas pessoas poderiam produzir muitas riquezas. Então, o lugar que existe maior riqueza, eu acredito que também seja o cemitério,
onde está enterrado, né, toda a riqueza que já pisou na face dessa terra. Então, meu ouvinte do meu canal, isso aqui é um mandamento de Deus. Não vamos ser presunçosos. Às vezes nós somos presunçosos quando nós, né, afirmamos que tal dia estaremos em tal lugar, mas nós temos que ter uma garantia que nós vamos estar. Qual é a garantia? Quando nós colocamos Deus. Se Deus permitir, se Deus quiser, aí eu estou tendo, se for da vontade de Deus, uma garantia. Porque quando eu coloco os planos, os nossos planos, o meu plano, o seu plano, nas mãos de Deus, é outra história. Eu não vou estar pecando, não vou estar com o pecado da presunção. Então, você que está vivo hoje, né? Você tem que se lembrar que a sua vida é como um vapor, a nossa vida é como uma erva, né, que aparece de repente, já está murcha e cai. Eu mesmo, quando eu olho minhas fotos, né, quando eu era um jovem, cabelos preto e tudo alinhadinho, né? E hoje eu olho e falo, eu estou cada dia ficando em decadência, cada dia eu estou pior, cada dia eu estou morrendo. E passou rápido. Parece que foi ontem que eu tinha 20 anos, parece que foi ontem que eu tinha 30. E o tempo está voando, né? Então, nós devemos, meu amigo, minha amiga, acatar os conselhos da palavra. Eu gostaria que você pensasse sobre